Eu vou ler hoje o capítulo 43 de Isaías, versículo 4, versículo 5, versículo 10 e versículo 13. Que diz assim o versículo. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois eu estou contigo. Tratarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. O 10. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor. Então, baseado nessa leitura do livro de Isaías 43, eu escolhi alguns versículos, que só foram apenas os 4 versículos, e mediante essa palavra, estou aqui falando para vocês o que Deus está falando aqui para vocês hoje, também para mim, né? Que, como eu já falei, que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela tanto corta para um lado como para o outro. De onde sai, ela leva a palavra e ao mesmo tempo ela traz a palavra. Quer dizer, ela vai para você e também vem para mim. Essa palavra, ela edifica, aconselha, orienta e faz com que as pessoas raciocinem de uma forma mais lógica e entendida do que realmente o Senhor quer para nossas vidas, né? E aqui quando ele fala que ele é o Deus que fará maravilha na sua vida, e também quando ele fala que te ama, né? E que não é para temer, porque ele está contigo, tu é a semente desde o oriente até o ocidente, tu é uma semente que ele germinou, que ele fez brotar. Estás aqui na terra por causa dele. Antes que tu existisse, onde estava? Por onde andava tu? Não sabes, ninguém sabe, porque ele só trouxe a existência naquela data que tu viesse ao mundo. Aliás, 9 meses antes, quando ele te gerou dentro do ventre da tua mãe. Ele gerou a tua alma e o teu espírito e colocou dentro do corpo que ele formou no ventre da tua mãe. E por isso estás aqui. Por isso não é à toa que esse vídeo chegou até você. Chegou até você para você entender o quanto és precioso ou preciosa na mão do nosso Deus. A palavra de Deus fala mais ainda, quando ele disse, ainda que houvesse dia, eu sou. Ele é o grande eu sou. E ele diz, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém escapa da mão de Deus. Nem para o lado da justiça, em coisas boas, e nem para o lado da justiça, onde Deus vai cobrar de ti algo que ele te deu e tu não desenvolveu. Quando ele te deu talentos para tu colocar em prática e multiplicar os talentos que o nosso Senhor Jesus te deu. Desse momento que Jesus te deu os talentos, o que foi que tu fizeste? Colocasse enterrado ou tu multiplicasse? Provavelmente, eu creio que tenha multiplicado, porque aquele que enterrou o talento, Deus vai cobrar muito mais. A palavra de Deus fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, quando ele falava aqui também, não há que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá?
Ninguém. Ninguém nesse mundo fisicamente impedirá e nem no sobrenatural impedirá. Porque a palavra de Deus é martelo batido. Palavra batida, martelo batido e não volte atrás. E o prego ainda é dobrado para que não se arranque. Deus não permite. Quando Ele faz, Ele faz. E quando Ele diz que vai fazer, não tem ninguém nessa terra, ou mesmo que esteja em lugares que não vemos, que é o nosso inimigo, né, das nossas almas, impedirá. O agir de Deus é importante na vida de cada um, porque Ele transforma o ser humano, Ele tira do sargo do lodo, Ele tira de uma condição que ninguém acreditava, ninguém jamais dava uma condição de dizer assim, nossa, dali sai alguma coisa. Dali não sai mais nada, por causa da situação que a pessoa se encontra. Mas Deus muda, seja qual for a dificuldade. Pode ser um vício, não é? Em vários tipos de coisas. Existe vício de diversas formas. Qualquer que seja esse vício, Deus tirará. Basta ter fé e confiar. Se consagra, jejuma. O jejum te coloca mais próximo de Cristo. O jejum te coloca mais frente a frente ao Senhor. E permite que o teu espírito cresça, se fortifique mais. Porque o espírito tem que se fortificar muito mais do que a nossa carne. A nossa carne, ela é fraca, ela é falha, mas o nosso espírito que foi criado e gerado por Deus, inimigo da nossa alma, que muitas vezes ele vem só para perrear, prejudicar e tirar a paciência de cada um ser humano aqui nessa terra, o nosso Deus não vai permitir, porque Ele coloca um escudo, Ele nos brinda, com o seu escudo, com os seus anjos, nos cobre com o sangue carmesim, aquele sangue que foi cravado lá na cruz para nos libertar e nos salvar. Crê tão somente. Confia, persevera, e Ele é o eu sou. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, se Ele é o teu Deus e é o nosso Deus, para que temer? Para que ter dúvida? Não tema, não tenha dúvida, confia. Por isso, 13 de Isaías 43. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar de minhas mãos. Nem os teus inimigos escapará dele. E operando eu, ele diz, quem impedirá? Então eu deixo para vocês essa reflexão. Peço a vocês que confiem, perseverem, confiem, porque Deus está conosco. Ele é o nosso Redentor. E também peço a vocês que coloquem seus nomes no comentário aqui, para que eu possa orar por vocês pela madrugada e pedir a Deus, para Deus operar maravilha na tua vida e de tua família. E não se esquece de dar o like e também de se inscrever. Fiquem com Deus.